Entramos no tópico comunicação empresarial com Marçal Siqueira. Marçal, o que é comunicação empresarial? Comunicação empresarial, na minha opinião, eu não sou teólogo, eu sou prático na área, apesar da formação em comunicação, é a maneira com que a minha empresa, a minha corporação, se comunica com o público interno, primeiramente, com o externo, com os fornecedores e se relaciona com as comunidades à volta. Isso, para mim, é comunicação empresarial. Como é que eu faço isso acontecer com esses diversos públicos de maneira diferente em cada tempo? Então, eu não posso ser um bom comunicador com o meu público interno se eu não tenho ferramentas. Eu não posso me comunicar bem com o público externo se eu não tenho um plano de comunicação. Então, para mim, comunicação empresarial é você conseguir falar com o seu público interno, com o externo, com as comunidades e com fornecedores, basicamente numa linguagem adequada para cada público e de maneira com que isso me traga resultados até financeiros. E hoje isso é fundamental para as empresas? Fundamental, porque eu vou lançar um produto, por exemplo, né? Quem é que pode falar mal do meu produto de cara? Meu colaborador. Ele conhece o produto, ele vive dentro da empresa. Então você tem que fazer, às vezes, algumas alternativas, alguns insights até com o seu público interno, né? Vou lançar um produto, uma comida diferente, por exemplo, uma bebida. Por que não ter um provador dentro da minha empresa? Montar um grupo e ele provar e dizer, olha, eu achei que está um pouco azedo. Olha, eu achei que o gosto ficou um pouco mais salgado do que as pessoas gostariam. Então, eu estou me comunicando com o meu público interno. Ele está me dando feedback se aquilo que eu vou oferecer para o mercado externo, ele já aprovou. Por que ele precisa aprovar? Porque ele vai ser o primeiro a fazer propaganda minha. Agora, quando eu não consigo convencer o meu público interno, eu não consigo partir para fora. Ou seja, tudo começa então com os colaboradores. Para uma empresa hoje começar a dizer que faz a comunicação empresarial, ela tem que levar em conta os colaboradores. Tem. E também é um fator que para mim é fundamental é a pesquisa de mercado também, né? Eu vou lançar um produto. Tem espaço para esse produto? Quem é que vai comprar? Quem é que vai consumir esse produto? Aí, definindo que existe público, aí eu começo a testar por meio de comunicação e de ações específicas o meu público interno. Quando eu vejo que esse público está adequado a essa nova ferramenta, a esse novo produto, aí sim eu posso começar a explorar o público externo. Mas é fundamental eu ter na minha caminhada de lançamentos, de ferramentas de comunicação, o público interno. Se ele não compra a minha ideia, é muito difícil que eu consiga vendê-la com facilidade lá fora. E como isso se dá na prática, Marçal? Você que já passou por grandes empresas, implantou inclusive processos de comunicação em grandes empresas. Bom, na prática, primeiramente eu preciso entender o que a empresa quer com comunicação. E aí eu digo que não pode ter interferência entre a assessoria de comunicação, o comunicador da empresa, o responsável pela comunicação e a diretoria. Ele precisa ter acesso. Tendo acesso à diretoria, você define, a partir do planejamento estratégico da empresa, a empresa tem um planejamento muito maior do que a própria comunicação. Em cima do planejamento estratégico da empresa, eu defino o meu plano de comunicação. Então, se o planejamento estratégico da empresa é crescer X% num determinado segmento de mercado, o que eu, enquanto comunicador e minha equipe, posso fazer para que isso realmente aconteça? E eu começo a criar, a partir daí, as ferramentas. Que ferramentas? Aí eu posso mensurar, primeiramente, como os meus colaboradores estão recebendo a informação sobre esse novo produto, uma pesquisa interna. Eu posso criar ferramentas técnicas mesmo, o mural, a intranet, o e-mail marketing, o e-mail adequado. Eu posso criar pequenos vídeos, eu posso criar grupos de estudo, de reuniões de comunicação. Mas tudo isso precisa estar alinhado ao planejamento estratégico da empresa. Eu não posso fazer comunicação porque eu acho bonito. Eu preciso fazer comunicação porque o meu presidente, a minha diretoria, entende que ela é estratégica a comunicação e está dentro do plano estratégico da empresa. Não tem como fazer comunicação se ela estiver dissociada do plano estratégico da empresa. Existe porte de empresa, Marçal? A partir de que tamanho a empresa tem que pensar nisso? Eu acredito que existe ferramenta adequada para cada empresa. Por exemplo, se você tem uma empresa lá que tem 50 funcionários, você precisa ter uma TV interna? Não. Mas é importante que tenha alguma forma de... Alguma coisa. Você pode ter lá um mural, você pode ter o diálogo semanal de comunicação. Eu vou dar um nome aqui, o DSC,
Cria lá o diálogo semanal de comunicação. Seria um encontro, por Um exemplo? encontro para... Café da manhã, por exemplo? Isso, você pode criar o diálogo semanal de comunicação, onde você oferece um café para os seus colaboradores a cada 15 dias. Aí nesse dia, você, diretor, ou você, comunicador da empresa, diz assim, olha, nós passamos estes 15 dias, vendemos muito bem, mas tivemos algumas dificuldades nessa área. E nessa área aqui a gente vai trabalhar assim agora. Quem tem ideia? Como é que a gente discute isso ali? Mas para isso, Marcelo, é preciso que o presidente ou a pessoa responsável pela empresa se desperte para isso. Porque tem pessoas que acham, por exemplo, com relação a metas, tem colaboradores que não sabem nem quais são as metas da empresa por ano, ou por mês, ou por semestre. Eu digo que você precisa discutir isso lá no começo, né? Quando você vai definir o seu plano estratégico, eu imagino que a estratégia maior está na mão do presidente. Agora, a construção dela foi feita a partir de ideias dos seus próprios colaboradores. Feito isso, o seu plano estratégico ele vai se desdobrar para o plano estratégico mesmo, para o plano tático, que são os meios como eu vou alcançar aquilo, né? Taticamente, como é que isso vai se desdobrar, e tem o plano operacional. Se não tiver as cadeias envolvidas, né, o presidente está envolvido, os superintendentes, os gerentes, os coordenadores e os operacionais, em algum momento alguém vai dizer isso que você falou, mas eu nem sabia que tinha essa meta, ninguém me falou nada. Por quê? Porque eu não tenho esse diálogo semanal de comunicação, porque eu não tenho um moral claro, porque eu não tenho uma carta do presidente para cada colaborador dizendo qual a meta da empresa e onde ele está envolvido naquilo. Inclusive, hoje se recomenda às empresas até mesmo abrirem os balanços, aí, mesmo que periódicos, e também o final depois, para que as pessoas que trabalham, os colaboradores, entendam que, estamos indo nessa ou naquela direção para atingir os resultados. Então, eu penso que deve haver uma mudança de mentalidade mesmo. Eu penso assim, as pessoas, os presidentes, enfim, diretores, executivos de empresas devem entender que comunicação hoje em empresa é fundamental. Fundamental. Às vezes ele até imagina isso, né? Se você entrar numa empresa hoje e perguntar assim, qual é o seu problema? Claro que preciso vender mais. Ah, mas por que você não vende? A gente se comunica muito mal. Já é entendido, né? Está na mente do empresário que ele precisa se comunicar melhor. Mas ele não quer também investir, muitas vezes, no projeto de comunicação. Geralmente, quando a empresa passa por uma determinada crise, a primeira coisa que faz o investimento de comunicação a gente parou. A gente não vai mais fazer, porque é gasto. Né? Ou a pessoa acha que o investimento de comunicação é fazer a mídia exterior lá. E aí eu não preparei meu público interno. A famosa propaganda, né? E não é. Aí eu coloco lá, por exemplo, vou vender muita coisa numa liquidação para que eu faça um fluxo de caixa. Aí eu coloco num programa popular, por exemplo, e aí alguém assiste, comunica com outro, e aí de repente a minha loja está cheia. Ok, a minha equipe está preparada, eu me comuniquei, eu dei um treinamento de vendas para essa equipe, eu disse que estava fazendo isso na mídia. Quando você vai fazer alguma coisa na mídia, chama o teu público interno, diga, vou anunciar isso daqui, estamos preparados. Façam eles participantes disso. Até como figurantes, até como participantes do próprio vídeo que vai para o ar. Você tem hoje meios ele autoriza a imagem dele por um uso determinado, e depois você vai mandar esse material para a pasta dele no departamento pessoal, para que no futuro ele não te acione para dizer, usou minha imagem inadequadamente, eu não autorizei, está lá autorizado. E ele, como ele pode ser peça fundamental no vídeo, automaticamente ele já comprou a ideia. Se ele não comprar, ele vai dizer, eu não queria participar, eu tenho vergonha e tal. Mas quando ele já vem para a construção do vídeo que vai para o mercado externo, para publicidade ou para propaganda, é comum que depois ele seja um multiplicador disso dentro da loja e fora.